Mas eu não vejo no acontecimento espiritual a eleição de 2026, como se fato grande, extraordinário, gigantesco fosse acontecer em 2025 ainda. Em 2025 ainda. Eu vejo uma ação militar. A mesma coisa que suceder na Venezuela se sucederá no Brasil. Eu vejo algo que foi acelerado hoje. O Brasil vai ser atropelado por tudo. A possibilidade de Nicolás Maduro ser preso é mínima, ou se entregar também, mas se abatido é muito grande. E eu vou dizer sem arrodeio, depois que Nicolás Maduro for abatido, que acontecer algo dessa magnitude na Venezuela, esse negócio vai vir com toda força para o território nacional brasileiro. Um apocalipse sobre o território nacional brasileiro. Deve se preparar com uma intervenção militar também em território nacional brasileiro. A intervenção militar não se dará somente na Venezuela. Vai passar pela Venezuela, passará pela Venezuela, mas atingirá o território nacional brasileiro. Vai acontecer isso aí, vai. Está prestes a acontecer, já está a caminho do golpe final do míssil Tomahawk. Mas tudo já está arquitetado. Eu vi claramente no sonho. Tudo está arquitetado. O anjo disse, Reginaldo, existe uma caixa de documento que está sobre os Estados Unidos da América, a Casa Branca. É onde eles vão vir sobre o território nacional brasileiro com a força e o poderio militar sobre o território nacional brasileiro. Jesus, que coisa. Nem como soube a paz. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, traz mais uma poderosa palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz mais uma vez que não consegue ver as eleições de 2026 e que a mesma coisa que irá acontecer na Venezuela irá acontecer no Brasil. O apóstolo diz também que provas e documentos já estão na mão do secretário americano Marco Rubio e que do mesmo jeito que está acontecendo uma intervenção militar na Venezuela, também irá acontecer dentro do território nacional brasileiro, pois o golpe final está para vir à tona dentro da política nacional. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito forte, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu vejo uma data que eu já vi, essa data se repetindo diversas vezes na minha vida, né, que era do dia 22 de julho de 2025. E essa data é bem forte, limite, que eu não vejo possibilidade, né, de passar dela, que é o final de outubro de 2025. O final de outubro de 2025. O interessante é que eu não consigo ver desde... meu Deus... desde junho, julho de 2024, eu já falei para vocês, tentavam ver diversas vezes, não conseguia ver as eleições de 2026. Sempre eu sonhava como se algo acontecesse de forma grandiosa em 2025, mas eu não conseguia ver as eleições de 2026. É como se você tenta ver o ano de 2026 e não conseguisse ver o ano de 2026. Então esse é o sonho que Deus me dá. Eu não consigo ver as eleições de 2026. Como se ela não houvesse, ou como se elas não fossem aceitas, uma coisa parecida. Mas é algo muito mais forte do que como se não tivesse aceita. É como se não houvesse mesmo. É como se um grande acontecimento, fato extraordinário, fosse acontecer agora em 2025. Isso eu digo desde junho e julho de 2024.
Eu falei diversas vezes de lá para cá. E hoje, gente, eu tive alguns sonhos, não foi só um, era flash, começava um, eu acordava, depois me deitava de novo e começava outro. Era um negócio incrível. Essas coisas, sabe, que acontecem. E eu fui orar a Deus, e clamar a Deus, e gritar com Deus, gritar sim, gritar com Deus, gritar Deus, para que Ele pudesse me mostrar. Eu digo, eu queria ver os acontecimentos de 2026. Eu só consigo ver até outubro de 2025. Até o último dia de outubro de 2025. Eu consigo ver até o último dia de outubro de 2025. E depois de outubro de 2025, no último, né, relâmpago, assim, relance, né, no sonho que deu, eu consegui ver um Brasil varonil, sabe, uma imensidão de um estrelismo muito lindo, de um horizonte muito abençoado. Foi isso que eu consigo ver. E isso eu queria deixar logo no início dessa live, todas as coisas, deixar logo no início dessa live. Quem estiver acompanhando, vai acompanhar no início. Então hoje era um relance de junho e julho de 2024, que eu não conseguia ver as eleições. Mas 2025, esse é o sonho, todos os sonhos que Deus me dá, nunca mudou. E eu perguntei, Deus, o que é isso? E hoje me mandaram um vídeo do Flávio Bolsonaro, né? E ele falando sobre as eleições de 2026. Eu digo, Senhor, se até Bolsonaro, né, a direita brasileira, Bolsonaro, a direita brasileira, o filho dele, Flávio Bolsonaro, que é o senador que está em território nacional brasileiro, fala das eleições de 2026, por que eu nunca consegui ver as eleições de 2026? Por que eu nunca consegui ver as eleições de 2026? Como se um fato, desde o dia que descobriram o Brasil, não tivesse acontecido em território nacional brasileiro. Como se um fato grandioso, gigante, desde o dia que descobriram o Brasil, nunca tivesse acontecido em território nacional brasileiro. Como se fosse algo que fosse acontecer ainda em 2025, até o final de outubro de 2025. Até o final de outubro de 2025. E eu consigo ver isso até o final de outubro. Eu consigo ver depois do final de outubro, o primeiro dia, né, no mês seguinte, novembro, não é isso? Eu consigo ver um horizonte lindo, estrelado, e um futuro com esperança, um futuro mais brilhante, né? Então, é isso que eu não mudo, eu nunca mudei em relação às visões e sonhos que Deus vem me dando. O que me encaixa aqui, que dá um nó na minha cabeça, é eu ouvir Bolsonaro falando da eleição de 2026, eu ouvi Flávio Bolsonaro falando da eleição de 2026, até mesmo Eduardo Bolsonaro falando da eleição de 2026. Até mesmo Eduardo Bolsonaro. Mas eu não vejo no acontecimento espiritual a eleição de 2026, como se fato grande, extraordinário, gigantesco fosse acontecer em 2025 ainda. Em 2025 ainda. Eu não consigo ver, né, na minha visão. Eu não consigo ver. Dá um nó na minha cabeça, eu não consigo ver. Dá um nó na minha cabeça. Eu não consigo ver. Eu vejo Bolsonaro falando de 2026, eu vejo hoje, vi falar de Bolsonaro falando de 2026, mandaram um vídeo, e Eduardo Bolsonaro falando das eleições de 2026. Mas eu não consigo ver a eleição de 2026. Eu consigo ver um reboliço muito forte, grande, tremenda, uma grande confusão que vai mudar a história do território nacional brasileiro e internacional. Isso eu consigo ver, só não sei, sabe, distinguir mais ou menos, mas eu consigo ver isso. Então eu tenho que ser fiel à minha visão, a visão que Deus me dá através de sonhos. Eu sou fiel à visão que Deus me dá através de sonhos. E eu não consigo ver isso. Milhões de vezes eu vou dizer, eu não consigo ver isso. Vocês estão entendendo? Deixa a tua curtidazinha, que é o teu like. É muito importante que você deixe a sua curtida e seja abençoado. Vamos lá. O que eu consigo ver através de sonhos, e eu fiz uma autoanálise através de todos os sonhos que eu tive, cerca de 4, 7 desses últimos 2 meses, e todos eles batem a mesma coisa. Eu vejo uma ação militar, isso eu não digo da agora, né, para quem está me assistindo agora, isso já faz tempo, meses, né? Eu vejo uma ação militar em curso, e vai ser o seguinte,
vai impactar a Venezuela, já digo isso há alguns meses. A mesma coisa que suceder na Venezuela se sucederá no Brasil. A mesma coisa. Se tiver que ser diferente, é para mais, nunca para menos. Vai ser mais forte do que a Venezuela. Isso, eu vejo algo que foi acelerado hoje. Hoje foi acelerado hoje. Eu vi claramente algo acelerado hoje. Isso não é brincadeira. Quem não estiver preparado vai tomar susto quando acordar, hoje ou amanhã, ou daqui a 2 dias, 3 dias, 4 dias, 7 dias, vai tomar um susto muito grande, né, com essas notícias, envolvendo inclusive o Brasil. E eu vi algo no sonho acelerado. Esse algo no sonho que foi acelerado, era como você que eu sempre coloco, né, acelerado o verbo de Deus. Acelerado o verbo de Deus. É acelerado, né? Eu vi isso acelerado, e isso a partir dos Estados Unidos da América, sabe, e de Donald Trump nos Estados Unidos da América. Acelerado demais, que vai ser, o Brasil vai ser atropelado por tudo. Isso, eu vou dizer uma coisa para vocês, pelos sonhos que eu venho tendo, há muito tempo, não é desde agora que eu venho tendo esses sonhos, há meses, quem me acompanha sabe, eu vi a possibilidade de Nicolás Maduro ser preso é mínima, ou se entregar também, mas se abatido é muito grande. Existe possibilidade de ser preso? Existe. Existe possibilidade de se entregar? Existe, são mínimas, mas existe. Mas a possibilidade de ser abatida é mais de 90%. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E quando esse fato grande acontecer, porque eu sonhei hoje de novo, hoje é 18/8/2025, 18/8/2025, 20 horas e 31 minutos. Eu comecei contando o sonho, não perdi muito tempo hoje não. Estamos com 13 minutos dessa live, comecei contando o sonho. Quando for abatido, de imediatamente partirá 2 dias, eu acredito que não vai dar uma semana, que o Brasil vai ser impactado com assuntos e coisas grandes. Não vai ser mais assunto, né? Eu vi há 6 meses atrás, em janeiro de novembro e dezembro, foi novembro e dezembro de 2024. Novembro e dezembro de 2024, eu vi soldados, né, militares nas fronteiras do Brasil. Quem se lembra disso? Quem se lembra disso? Militares nas fronteiras do Brasil. E eu vou dizer sem arrodeio, depois que Nicolás Maduro for abatido, que acontecer algo dessa magnitude na Venezuela, esse negócio vai vir com toda força para o território nacional brasileiro, né? Todo tipo de normalidade será rasgada de alta a baixo, assim como a diplomacia, né? Em novembro e dezembro, centenas de vezes, eu disse também que a diplomacia seria rasgada. Não vai obedecer protocolo nenhum. E a palavra que tenho para hoje, para o território nacional brasileiro, é: uns confiam em carros e outros em cavaleiros. O Brasil confia em carros e em cavaleiros, né? No poder, talvez, do governo da China ou da Rússia. E será completamente abandonado. Algo vai acontecer. Eu falo do reino espiritual porque eu conheço através do sonho. Algo vai acontecer no reino espiritual gigante que vai ser de uma forma simples. Vai ser abandonado pela China, pela Rússia, de uma forma simples. E o território internacional irá viver uma página gigantesca de uma história que precisa ser escrita, essa história. A parte física, eu não entendo de nada, mas a da espiritual eu entendo. É preciso estar enxertado na videira verdadeira. Porque a partir de agora, a videira vai balançar. Naquela última live que fiz, foi dia 11, se eu não me salvo a memória, foi dia 11/8/2025, se eu não me salvo a memória. Eu não tenho uma certeza, não. Não sei qual foi a última live que eu fiz. Não sei. Mas, mais ou menos, foi essa que eu falava que estava vindo um apocalipse para o território nacional brasileiro. Um apocalipse para o território nacional brasileiro estava vindo. Um apocalipse sobre o território nacional brasileiro. E isso é real. O apocalipse sobre o território nacional brasileiro. Então, eu nunca fiz uma live dessa. Essa live aqui, eu nunca fiz. Nunca fiz uma live dessa. Essa coisa que eu nunca fiz. Da maneira que eu estou fazendo agora, totalmente direcionado, porque fiz um auto-resumo dos 4 ou 7 sonhos somente hoje. E aí, eu espero estar sendo bem claro. Deve se preparar com uma intervenção militar também em território nacional brasileiro. A intervenção militar não se dará somente na Venezuela. Vai passar pela Venezuela, segundo os sonhos que tenho,
Isso já faz há mais de ano, não estou falando disso agora, há mais de ano, mas hoje com muito mais veemência. Passará pela Venezuela, mas atingirá o território nacional brasileiro. E assim como foi em novembro e dezembro de 2024, que via as fronteiras do território nacional brasileiro tomadas de exército, nós iremos ver entre dias todas as fronteiras que ligam o território nacional brasileiro tomada de exército. E fuzileiros navais. Fuzileiros navais. Olha, 300 fuzileiros navais dos Estados Unidos da América faz um estrago tão grande que vocês não têm dimensão. 300 fuzileiros navais faz um estrago grande que nós não temos dimensão. Imagine 4.000 fuzileiros navais. Imagine 5.000 fuzileiros navais. A partir de hoje, acelerar o relógio de forma gigante. Sabe? Desproporcional acelerar. Porque a partir de agora, depois da Venezuela, de um abatimento através de sonhos que eu tenho de Nicolás Maduro, não ficará somente nas imprensas internacionais esse dito. E aí vai parar, porque a ação vai ser concreta. E o que ninguém diz que aconteceria no território nacional brasileiro, que é a geopolítica, a geociência militar, que eu não entendo disso, diz que isso era impossível. O que era impossível se tornará possível, porque acontecerá no território nacional brasileiro. É um fato que eu dizia em novembro e dezembro de 2024, falava, vai ser um golpe só, como um míssil Tomahawk. Eu nem sabia o que se tratava direito, o que era isso. Depois eu fui analisar o que era isso. Que eu tinha, meus lábios tinham se delatado sobre essas palavras, pelas coisas espirituais que eu vejo. Eu vejo o anjo de Deus. Tá? Os anjos de Deus conversam comigo. Às vezes eu fico, e o anjo de Deus fica, Reginaldo, assim. Olha, eu sentindo a presença. Eu falo disso aqui, eu sinto a presença. Que é isso? Ao falar do anjo de Deus, eu pego a caneta. Porque quando o anjo de Deus começa a falar comigo, eu pego o papel e começo a escrever. E hoje eu fiz uma autoanálise de 4 a 7 sonhos, e aí eu fui botar tudo no papel, escrever, meu Deus do céu. Aí o Senhor disse, faça um mapa, né? E aí fechou tudo, de Jesus, vai acontecer isso aí, vai, tá prestes a acontecer, já está a caminho do golpe final do míssil Tomahawk. Vai bem pertinho, tá bem pertinho. E não vai haver outra forma e outra maneira de ser resolvido segundo dezenas e dezenas de sonhos que eu venho tendo desde 2022. Desde 2022. Dezenas e dezenas de sonhos. Não vai ter outra maneira de ter um desfecho. O desfecho será esse. Eu tenho feito a minha vontade, endurecido, como foi dito na tua última live, aquele foi dia 14, vai haver uma fúria muito grande dos Estados Unidos da América e os seus aliados. E eu vi prova que nunca foi dita, nunca foi revelada, mas já é sabida pelos Estados Unidos. Essa prova que eu vi, que dava mais de uma caixa de tanto documento, não é que eles vão descobrir, eles já sabem. Estão eles esperando o Pentágono, os Estados Unidos da América, a Casa Branca, para poder soltar essas provas na hora certa. Mas tudo já está arquitetado. Eu vi claramente no sonho. Tudo está arquitetado. O anjo disse, Reginaldo, existe uma caixa de documento que está sobre os Estados Unidos da América, a Casa Branca, e o secretário de Estado, Marco Rubio. E eles já estão com essa prova. Essa prova é o tiro de misericórdia. E através dessas provas, que é o tiro de misericórdia da Casa Branca, o Marco Rubio, é o tiro de misericórdia, é onde eles vão vir sobre o território nacional brasileiro com a força e o poderio militar sobre o território nacional brasileiro. Com a força e o poderio militar sobre o território nacional brasileiro. E não existe outra forma de assim acontecer. Se prepare, João 15, versículo 1 até o 12. Todos têm que estar enxertados na videira verdadeira. Eu sou um homem voltado em sonhos. E eu já vivi desde 2022 para ver muitas lives, mas nenhuma tão forte, tão poderosa que nem essa, porque o Deus que eu sirvo está dando capítulo e versículo como é que a nação brasileira deva se comportar a partir de agora. Eu peço por obséquio, não esquece, deixa a tua curtida que é o teu like, deixa a tua curtida que é o teu like. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja abençoado, deixa a tua curtida que é o teu like, por favor. E quem puder, compartilha com 7.000 pessoas essa live.
Compartilha com mais 7.000 pessoas essa live, que eu nunca vi uma live tão poderosa como essa. E eu vi essa prova, essa caixa cheia de documento, o anjo falava comigo e dizia: Reginaldo, preste bem atenção, essas provas já estão nas mãos de Marco Rubio, da Casa Branca, do FBI, tá tudo já, na hora certa, eles vão soltar. Mas essa prova é o tiro de misericórdia sobre o território nacional brasileiro. O meu Deus vai atender este clamor. Não adianta reclamar. Ai, Jesus, que coisa. Jesus, que coisa linda, maravilhosa, meu Deus. Que é isso? Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.